Salve meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu não sei se você está acompanhando essas tretas que estão acontecendo na internet. Basicamente, a Bianquinha entrou numa guerra contra o Felca e muita gente está pensando por quê? E a pergunta que eu faço também é, por quê? Bom, se você não viu o que aconteceu, eu vou te resumir. Eu fiz reacts aqui também de vídeos de 40, 50 minutos, inclusive essa treta tá longa pra caramba. O Felca fez um react de 40 minutos, aí a Bianquinha fez um react de 50 minutos, e aí, meu Deus do céu, toda a treta agora é praticamente 1 hora de vídeo, né? Então, muita gente não tem tempo pra ver. Vamos lá. O Felca, ele fez uns comentários aí bem críticos em relação a Virgínia ter ido na CPI das bets, que tá sendo um circo, essa é a realidade, essa CPI, né? E aí o Felca fez várias críticas, falou um monte de coisa. E aí tava rolando o Redcast, onde a Bianquinha agora é hoster, né? Do Redcast, parece que ela foi contratada e tal. E cara, mano, bizarro, cara. Tipo, do nada a Bianquinha chegou e deu uma farpa no Felca. Do nada a Bianquinha foi lá e falou uma parada da Adriana, né? A menina que trabalha com o Felca. E você fica pensando, mano, por que, cara? Por que a Bianquinha foi pegar e arrumar uma treta com o Felca? A treta do Felca foi com a Virgínia, né? Então o certo seria, sei lá, a própria pegar e se pronunciar em relação às coisas que ele falou dela, e não a Bianquinha do nada fazer um podcast lá, o Redcast, e falar disso. E assim, cara, a realidade disso é o seguinte: a Bianquinha, ela tentou morder um peixe muito maior do que ela poderia tancar. O Felca, ele é muito grande. O Felca é um cara gigantesco, ele tem uma influência muito grande com muitas pessoas. E ela conseguiu chamar a atenção dele. Talvez ela pensou que ela ia fazer um corte, esse corte ia viralizar, ia dar muita visualização. E ia ficar por isso mesmo, porque o Felca, ele não ia se dar ao trabalho de responder a Bianquinha, porque a Bianquinha é relativamente pequena. Mas não foi bem o que aconteceu. Na verdade, o Felca, ele não só respondeu, como ele foi com tudo pra cima dela. E cara, tipo, é bizarro o podcast, porque você vê os dois lá, né? O hoster e uma outra moça que foi convidada. Quando a Bianquinha começa a falar, os caras começam a rir, assim, no sentido de, caraca, isso vai dar muita view. Vou tirar minha barriga aqui da miséria, sabe? E aí, tipo, sei lá, mano, eu acho que eu entendo o que a Bianquinha quis dizer em relação a certas coisas, mas ela passou muito do limite. Porque, veja bem, ela queria criticar o Felca, falando que o Felca não pegou e recebeu um contrato de 50 milhões, porque esse contrato não tem como existir, que não tem como rolar isso, porque ela recebe, né, de bet também, então que ela acha que não aconteceria. E aí o próprio Felca, inclusive, foi e falou mais sobre essa questão. Originalmente o Felca tinha dito que ele tinha recebido uma proposta de 50 milhões. Depois a Bianquinha foi lá e falou, impossível essa proposta acontecer, porque o Santos recebe 50 milhões em um ano. Por que o Felca ia receber em 3 meses 50 milhões, né? E aí o Felca foi e explicou melhor, falou que não foi bem assim mesmo que aconteceu. Que o que rolou de verdade foi que ele tinha recebido uma proposta da agência dele. A agência dele tava falando, tá, vamos fazer uns negócios de bet, ó, o que você acha? 50 milhões. Eu pego 50 milhões e vou lá e falo pra bet, né, pra gente negociar 50 milhões e quem sabe eles aceitam, aí você aceita? Aí ele falou, não. E tipo, pra mim, isso não é a mesma coisa que alguém chegar, por exemplo, com uma maleta com 50 milhões e colocar essa maleta de 50 milhões no seu colo e falar, você aceita fazer propaganda de bet aqui ou alguma coisa? Sabe? Pra mim é diferente. E eu acho que tem respostas diferentes nesses casos. 50 milhões é muita coisa. Embora que o Felca já demonstrou que ele é um criador de conteúdo, que ele não trabalha por dinheiro, ele trabalha por validação. E essa discussão toda é sobre isso, né? Sobre ele não acreditar, ele não gostar, ele já ter perdido, inclusive, dinheiro com bet, e ele pensar que não vale a pena, entendeu? E ele não queria anunciar uma parada no canal dele que ele não acredita que vale a pena. Então quer dizer que se o Felca tivesse jogado e ele tivesse ganho, provavelmente ele faria sim propaganda, mas como ele jogou e perdeu, então ele acredita que a maior parte das pessoas vai perder também, então ele não tá querendo fazer uma propaganda ou anúncio no canal dele que envolva isso, né? Até porque tem muitas questões de vício envolvidas e outras coisas mais, né? Só que aí, bom, o Felca falou isso, já explicou melhor essa situação, mostrou que não era bem assim mesmo, a coisa que ele falou originalmente. Só que se a Bianquinha tivesse parado aí, teria ficado ok, mas ela não parou aí.
A Bianquinha, ela foi mais longe. Ela falou sobre, por exemplo, a relação que ele tem com a Adriana, que é a menina lá que trabalha com ele. Falando que é estranho, que ele tem certeza que ele pega ela e não sei o que, e o cara até falou, né, nossa, pegando bem, né, e todo mundo assim, sabe? E ele ficou muito ofendido com essa questão. E eu entendo que a Bianquinha queira explicar essa parada e tal, e falar que não foi bem assim, não foi isso que ela quis dizer. Mas, mano, se a pessoa ficou ofendida com a parada que você disse, mano, paciência, mano. Aí ela vai falar, ah, não foi isso que eu disse, né? Porque o Felca disse que ela disse que ele tinha comido a Adriana. Quando a Bianquinha só falou, eu tenho certeza que ele pega ela passa a noite lá na casa dele, coisa do tipo. Aí é aquela questão, né? Pra bem entendedor, meia palavra... Aliás, pra bom entendedor, meia palavra basta. A galera vai entender o que quando a Bianquinha fala isso. Não foi bem a Bianquinha que falou, né? Que ele tá comendo bem. Quem falou isso foi mais o outro cara que tá lá. E aí, beleza, o Felca, ele ficou ofendido mais, talvez, pelo que o cara disse, mas como era a fala da Bianquinha, acabou caindo no colo dela, né, essa bomba aí pra ela defusar. E aí teve outras coisas mais que aconteceram depois, porque o Felca respondeu, fez react, criticou a Bianquinha, falou que é errado e tal, né, foi bem duro com ela, inclusive, tá? Acho até que é desproporcional, mas assim, sei lá, tipo, o que a Bianquinha fez depois também não ajuda nem um pouco, porque... A Bianquinha, ela foi fazer um vídeo resposta ao Felca, super nervosa, e aí que entra o grande erro do criador de conteúdo, né? Você jamais deve responder uma parada na emoção, você deve sempre parar, escrever roteiro, pensar. Ela foi e fez um vídeo que, na minha opinião, ela não deveria ter feito. Foi basicamente tentar apagar uma fogueira com gasolina. Ela tentou mostrar que ela estava certa nessa situação e ela pegou e começou a jogar coisas no ventilador. Citar situações onde o Felca, ele teve um relacionamento ruim com a ex-namorada dele e ela pegou e citou isso e começou a jogar isso no vento e, pô, mano, eu acho que pegou mal pegar e trazer essas paradas de volta, ficar falando dessas paradas. Ela até trouxe alguns pontos ali, mas tipo, tudo isso do jeito que estava sendo falado, sabe? Fica de uma maneira que, como se você estivesse fazendo um ataque. Então, não é sobre você estar se defendendo, é sobre você estar atacando o outro. É tipo, pô, eu mandei mal, mas você manda mal, e você mandou mal, sabe? E aí depois disso... Ela fez mais uma resposta pro Felca, que foi a resposta de 40 minutos dela, ou 50 minutos que ela postou ontem. E essa resposta eu acho que ela tá melhor, né? Essa resposta ela não tá tão nervosa, então ela não pega e vacila tanto. Ela traz alguns pontos pra falar sobre essa questão contratual, falando que não é a mesma coisa, mas é aquilo que eu falei pra vocês. Tipo, por mais que ela tivesse um ponto lá no começo, esse ponto já se diluiu perante um monte de argumento ruim que ela trouxe no meio dessa brincadeira. E hoje a gente não tá mais falando sobre a questão do contrato que o Felca recebeu, a gente tá falando sobre as atitudes zoadas que ela teve no meio dessa discussão, sabe? Basicamente não tem o que você fazer, porque o argumento principal que a Bianquinha tá usando pra se defender, na verdade, é o argumento que a Virgínia deveria usar pra se defender. Então ela tá defendendo a Virgínia. A discussão inteira começa com a Bianquinha defendendo a Virgínia, porque o Felca foi lá e criticou muito a Virgínia. Então ela foi e falou, por que você criticou a Virgínia e não criticou a GK? Por que você não criticou o Podpah, né, que são os amigos dele? Por que ele só criticou a Virgínia? Por que ele falou dessa proposta de 50 milhões, mas, tipo, 50 milhões não eram garantidos, era, tipo, uma possibilidade, saca? Será que seria diferente se fosse, tipo, uma maleta com 50 milhões na frente dele pra ele pegar e fazer uma propaganda do Tigrinho e depois se aposentar? Ou um dinheiro que ele poderia reverter pra caridade, sei lá. Mas, no final das contas, aí beleza, depois, geral, todo mundo jogou a Bianquinha no fogo, independente, sabe? Todo mundo, amigos da Bianquinha jogaram ela no fogo, todo mundo criticando a Bianquinha, todo mundo apontando o dedo pra Bianquinha. Ela pegou e virou pessoa não grata. Pra você ter ideia, o Ryan Santos, que é o cara que contratou ela pra fazer parte do Redcast, ele gravou um vídeo detonando ela. Nesse vídeo ele fala, por exemplo, que eles contrataram ela pra tirar ela do vício do Tigrinho, uma parada assim. É um negócio absurdo, sabe? Então, basicamente, a Bianquinha ficou como vilã dessa história. E eu olho pra essa situação e penso, mano, pô, por quê? Sabe, por que você foi falar? Por que você foi criticar o Felca? Por que você foi fazer isso pra defender a Virgínia que você nem conhece? Que você nem faz ideia do que ela é? Às vezes, sei lá, a Virgínia tem um monte de coisa errada e você tá aí, tipo, defendendo ela, saca? A menina nem liga pra você, ela nem sabe quem você é.
e você, tipo, se jogou, tipo, na frente de um tiro, de uma bomba atômica. Ela te estraçalhou. E talvez a Bianquinha achasse, na verdade, que isso ia dar view, que ela ia conseguir sair de boa, que ela não ia ser respondida desse jeito, né? E isso acabou detonando ela, de verdade. A Bianquinha, ela disse que não doeu, né? Eu vi uma live dela, aí ela tava, nem doeu, gente. Já vi piores e tal, né? Essa tá sendo basicamente a forma que ela tá tendo de lidar com isso, né? O coping, né? A forma de lidar, o mecanismo de lidar com uma situação ruim que tá acontecendo, né? Fingir que não tem nada acontecendo. Mas assim, sinceramente, eu vejo que a Bianquinha, ela tem muito esse modus operandi no canal dela, né? De pegar e tentar ficar provocando coisas, né? E tentando arrumar situações. Ela já conseguiu provocar o Xandão. Ela foi xandalizada. Isso não é meme, é verdade. Ela realmente foi intimada lá a prestar esclarecimentos em relação a uma parada que ela falou do Xandão. Ela já arrumou treta com o governo aqui do Rio de Janeiro, com a televisão. Teve uma vez que ela foi na comunidade, falou umas paradas lá, e isso viralizou na televisão, né? Viralizou na televisão, basicamente ela falando lá de safari na Rocinha, e isso deu ruim pra ela. Ela podia ter morrido nessa parada de verdade. E, tipo, até então todo mundo sempre ficava defendendo ela, passando pano, falando, não é assim e tal. E essa é a primeira vez que você tá vendo realmente, tipo, que a galera tá contra ela mesmo, sabe? Que a galera tá vendo que ela vacilou e tá apontando muito o dedo na cara dela e tá criticando muito pesadamente ela, né? E é isso, meus amigos. Mais um vídeo aqui no canal, um vídeo de opinião raiz. Eu tô fazendo mais react ultimamente, mas não quero parar de fazer os vídeos de opinião, sendo bem sincero. E, bom, o que você acha dessa situação toda? Sinceramente, eu só acho que a Bianquinha não deveria ter falado nada, mano. Que não tem jeito. Se você pegou e fez uma merda dessa, aí pelo menos tenta diminuir, não, desescalar, né? E não tentar bater de frente de volta. Eu acho que na ideia dela, os vídeos que ela fez, né? Ele ia pegar e sofrer também. E ela ia conseguir bater de frente com ele. Só que, assim como ela pegou e usou o fato do tamanho dele pra fazer uma crítica e conseguir ganhar view, e um cara muito grande, né, pra conseguir tentar hypar um vídeo, ela também não consegue pegar e bater de frente de volta, porque ela não tem um público tão grande quanto o dele, entendeu? Então, ela vai ficar sendo mal vista aí entre os canais, muita gente vai ficar criticando ela, e você vê, né, os amigos nessa hora, as pessoas que apoiavam ela até um tempo atrás, agora estão aí, criticando, falando que ela tá errada, falando que ela é zoada, e mostrando que, sei lá, quando eles estavam farmando junto, todo mundo era amigo, agora, né, agora tá todo mundo apontando o dedo, criticando e outras coisas mais, né? Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Eu acho que essa treta da Bianquinha não fala só sobre a Bianquinha, mas sobre a falsidade dos canais também. Então acho que você deveria pegar e observar muito bem esses canais que há pouco tempo atrás estavam do lado da Bianquinha e agora estão, tipo, criminalizando, atacando, jogando ela no fogo, sabe? Passando do limite mesmo, chamando ela de vagaba e coisas do tipo, que eu acho que é, tipo, mano, sem sentido, de verdade, essa parada. Não acho que tenha que sair xingando a menina. Ela falou merda, ela errou, mas tipo, isso não é a pior coisa do mundo. Não faz ela virar o Z, por exemplo, ou Haluca. Mas enfim, minha opinião é essa. E você, o que você acha disso tudo? Escreve aí nos comentários.